Olá pessoal, Luiz Siqueira, juntamente com o professor Alexandre Espírito Santo. Essa semana gostaríamos de tratar sobre dois assuntos. Começando pelo primeiro, professor, tivemos uma intervenção do Treasury americano em relação à curva de juros de 30 anos, que não é um movimento típico, seria muito mais o trabalho do Fed em fazer isso. Por que o senhor acha que houve essa intervenção? E ainda pensando que há 3 semanas atrás ele acabou fazendo uma intervenção também no Ien, no Japão. O que demonstra isso em relação ao mercado americano, a economia e os efeitos global que isso pode ter para nós? Claro, você tem razão, Siqueira, isso é um movimento incomum que tem acontecido. O mercado está um pouco ressabiado com tudo isso. Há alguns poucos dias, como você mencionou, houve uma intervenção conjunta do Tesouro Americano com o BOJ, que é o Banco Central do Japão, comprando ien, suportando a moeda japonesa que estava muito desvalorizada. O Banco Central do Japão ele vendeu o Treasury para fazer caixa e comprar a sua moeda, e nos Estados Unidos eles não venderam títulos, eles venderam euro para fazer o caixa e comprar o ien. Agora, o Tesouro Americano, assim, de forma muito surpreendente, anunciou que vai comprar títulos muito longos, e esse aumento é significativo. Ele vai dobrar o tamanho das compras para, de alguma maneira, como a gente sabe, ter uma relação inversa entre preço e taxa. Então, na hora que ele entra comprando o título de longo prazo, ele quer afetar o mais longo, que é 30 anos, isso faz com que a taxa caia. E houve ali um valor que é incômodo, porque a gente não via isso há 20 anos, que é o 5,30, que foi onde bateu o título de 30 anos. A taxa do Tesouro Americano chegou a estar 5,30% ao ano. 5,30, que é muita coisa. E foi na hora que ele anunciou. Só que isso tem um problema, Siqueira, que eu acho que é importante da gente frisar aqui para os que estão nos assistindo, que tem muito a ver com o papel do Tesouro. É isso que o Tesouro deve fazer? Será que isso não ficaria mais adequado para o Banco Central, para o Fed? Então, será que o Tesouro não está se metendo onde ele tradicionalmente não costuma atuar? Por que ele está fazendo isso? Isso causa um certo desconforto, porque a gente tem que lembrar que o Warsh, que é o novo presidente do Fed, assumiu, ele estava querendo mudar um pouco as coisas, em relação especialmente ao Banco Central. Então tem muita interrogação agora. O que aconteceu? No primeiro momento, na hora que saiu a notícia, o mercado respondeu como obviamente iria responder, e a taxa caiu. Mas hoje, sexta-feira, ele já está lá flertando de novo com 5,30, está 5,27. Então, é um pouco aquela coisa, vamos tirar o bode da sala, mas o bode não quer sair da sala. Porque, de fato, a gente tem que olhar, é o fundamento de tudo isso, como eu sempre falo, inclusive para os meus alunos. No final, é o fundamento que prevalece. E o fundamento americano é de uma dívida enorme, um endividamento que só cresce, a dívida dos Estados Unidos atingiu 40 trilhões de dólares, é um número impensável, a gente nem consegue visualizar um número desse tamanho. Então, é algo que a gente tem que começar a observar, porque você falou muito corretamente. Quando há uma decisão dessa, uma indicação que isso vai acontecer, os ativos, eles respondem. E Bitcoin, por exemplo, que todo mundo estava apostando que ia desabar, que ia cair aí para 50 mil, 40 mil, 45 mil, de uma hora para outra voou, e aí subiu ali para cima de 70 mil, uma alta de 20% em 2, 3 dias. Algo extraordinário, porque pegou um monte de gente vendido, teve um short squeeze, e aí juntou a fome com a vontade de comer.
Acho que fica o recado, assim, o risco que tem do Treasury querer assumir um protagonismo na política monetária, que é papel do Fed. Exatamente. Acho que esse é o maior risco que a gente tem hoje em relação, olhando os Estados Unidos e o globo como um todo. Tá correto. E professor, eu acho que o segundo assunto que é importante, e aí olhando mais para o mercado nacional, que ocorreu essa semana, realmente é o início agora do período eleitoral. E parece que essa semana já começou a fazer preço, tanto nos nossos juros quanto na nossa bolsa. Como o senhor enxerga esse período que nós temos até o primeiro turno da eleição? O que pode acontecer? O que nossos investidores têm que estar atentos, né, para poder passar de uma forma mais tranquila esse período curto que a gente tem até o primeiro turno? Exato, Siqueira. Eu acho que é muito bom você colocar dessa forma, né? Porque, de fato, a campanha começou agora. Agora você pode ir lá, ficar a bandeirinha, né? Fazer a propaganda. Agora é permitido, antes não era. Então, aqui no Brasil, tradicionalmente, o período, né, da campanha explícita, não essa antes, que é proibida até, que o pessoal tenta enganar e fazer, mas esse período, que dá mais ou menos aí 2 meses, é muito importante, porque agora também os candidatos, eles vão ter oportunidade de participar de debate, de mostrar seus programas, e aí tem aquela coisa, tem debate marcado, aí o Lula não quer isso, o Lula não vai, o Flávio também não vai, aí começa esse jogo, né? Eu acho que o que é importante aqui é o seguinte, como é que nós vamos nos posicionar para esse período difícil que sempre é. O ponto mais importante na minha cabeça o país tem vários problemas, mas ele é muito evidente, que é a questão fiscal. Temos um desarranjo fiscal, é uma doença crônica já de muito tempo. Independente de quem vença, vamos precisar endereçar esse problema, independente. O ponto aqui, e tem um aspecto, né, Siqueira, que é importante para o pessoal entender. O próprio representante, né, do Ministério da Economia, né, do Ministério da Fazenda, que é o Dário Durigan, que é o ministro que entrou no lugar do Haddad, ele está se movimentando para ter conversas com economistas mais ortodoxos, com o mercado financeiro, justamente para sinalizar que, se eventualmente o presidente se reeleja, que vamos ter uma atenção a essa questão fiscal. Você pode até não acreditar, não quero saber, não tem problema, mas existe essa sinalização. O Flávio tem dado a sinalização, inclusive essa semana foi convidado o Adolfo Saxida, que é um economista mais ortodoxo, que foi ministro do Bolsonaro, de Minas e Energias, mas antes tinha sido secretário de Política Econômica. E o nome do Saxida é importante porque ele fez muitas reformas microeconômicas lá na época do Paulo Guedes. Então todo mundo está, de alguma maneira, sinalizando, uns mais, outros menos, no compromisso de que vai se atentar com essa questão fiscal. E aí, obviamente, o mercado brasileiro ele foi muito penalizado, bolsa, a curva de juro, menos, né, a nossa moeda, que se manteve até relativamente bem. Está comportado ainda. Está comportado, exato. Mas as ações, a curva de juros, né, tudo isso estressou. Pode ser que a partir de agora, com essas sinalizações, e mais do que isso, né, Siqueira, vão começar a vir as pesquisas agora de uma maneira representando um pouco mais a verdade, porque a campanha vai estar aí. Então, tudo isso vai fazer preço, indiscutivelmente. O fato é que a gente já alertou, inclusive, na nossa coluna dessa semana que passou, né, a gente tem uma projeção hoje de Ibovespa que está bem acima do que o mercado está aí. A gente está tradando hoje ali na faixa de 169 mil, a projeção da Way hoje para o Ibovespa é 1,85. Né? Então, de alguma maneira, se você tiver interesse de correr um pouco de risco, né, olhando mais de longo prazo, o preço, né, das nossas ações hoje, eles estão convidativos, existem algumas barganhas.
Então é bom que você que está nos assistindo, que tem interesse, né, acompanhe a gente aqui, né, acompanhe as notícias, a própria campanha eleitoral, para você poder tomar suas decisões. E acho que também, assim, um recado que eu gostaria de dar, até que o senhor puxou lá atrás, o importante são os fundamentos, né? E não muda também no cenário que nós estamos agora de período eleitoral, independente do candidato que ganhe, né? Vai ter que endereçar esse fiscal, e quem tem fundamentos bons vai acabar surfando uma onda de valorização, de preço justo, independente, né, do que aconteça ali. É isso aí. Perfeito. Pessoal, muito obrigado, bom final de semana. Professor, obrigado, viu? Prazer, tchau pessoal, bom fim de semana.